Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou a Daniela Soares, gestora acadêmica da Instituição de Ensino Médico APROMED, Instituto de Apoio e Promoção do Ensino Médico do Estado de Minas Gerais. A nossa instituição, através de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela foi considerada uma instituição de excelência no ensino médico. Temos uma gestão acadêmica com mais de 17 anos de experiência no ensino médico. E a nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade médica. Oferecemos a educação médica continuada em diversas especialidades médicas no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao 6º curso do Covid-19, atualização, mitos, verdades, vacinas e tratamentos. Este momento ele foi preparado com muito cuidado pelos nossos convidados, o professor Dr. Carlos Carvalho, o professor Dr. Alan Hudson e a doutora Virgínia Antunes. A dinâmica do evento vai ser da seguinte forma: nós vamos iniciar com o doutor Carlos Carvalho, que vai falar sobre o cenário atual do Covid, as melhores práticas dos hospitais em que ele atua, o que a medicina possui de evidências, protocolos de atendimento, informações sobre as vacinas com foco no estado de São Paulo. Em seguida, nós teremos o doutor Alan, que vai abordar o panorama e as perspectivas do Acre sobre o Covid-19, as mudanças no tratamento, as diretrizes, adaptações, o percentual de ocupações nos leitos e os seus desdobramentos. E a doutora Virgínia Antunes, ela vai dar enfoque, nas melhores práticas dos hospitais que ela atua, protocolos dentro do estado de Minas Gerais. Vai ser um momento de trocas de experiências nesse delicado momento em que nós estamos vivendo. Após a explanação dos nossos convidados, nós vamos abrir para as perguntas dos nossos participantes aqui. Então, vocês podem encaminhar as perguntas através do chat, que nós vamos fazer a leitura aqui ao vivo para os nossos participantes. Apresentarei agora, então, o mini currículo dos nossos participantes. Professor Dr. Carlos Carvalho, ele é doutor pela USP, diretor de divisão de pneumologia do INCOR, chefe da UTI respiratória do INCOR, coordenador da tele-UTI do INCOR, professor titular da disciplina de pneumologia. O Dr. Alan Hudson Areal, ele é mestre pela Universidade de Brasília, vice-presidente do CRM do Acre, médico infectologista do Hospital das Clínicas do Acre, da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, professor do Centro Universitário Uninorte. A doutora Virgínia Antunes, ela é diretora hospitalar do Hospital Eduardo de Menezes, da FEMIG, vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, médica infectologista do Corpo Clínico e do Controle de Infecção Hospitalar do Biocor, Instituto e Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em nome dos professores médicos da APROMED, Educação Médica, agradecemos ao apoio na divulgação desse curso ao CONASCENS, CRM do Rio de Janeiro, do Acre, Associação Médica de Brasília, Sindicato do Amazonas, Sindicato do Alagoas e demais parceiros que estão conosco nessa produção de conteúdo de excelência para cada vez mais atualizarmos médicos. Tenho um enorme prazer em convidar o doutor Carlos Carvalho para iniciar a sua explanação. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo evento. Doutor Carlos, com o senhor. Oi, boa noite, Daniela, boa noite, Virgínia, boa noite, Alan. É um prazer estar aqui participando dessa discussão. Eu vou procurar fazer uma apresentação relativamente curta, para que possamos, eu acredito que o mais interessante vai ser que possamos fazer uma discussão sobre esse tema.
Então, eu vou apresentar para vocês um pouco do que fizemos ao longo desse período de Covid-19. Neste 1 ano e meio, tivemos que mudar bastante coisa, ao ponto de, num determinado momento, esse é o complexo do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, nessa área aqui, que compõe 900 leitos, entre março e agosto do ano passado, esses 900 leitos, sendo 300 de UTI, ficaram exclusivamente para o atendimento COVID. Então, para isso, nós criamos protocolos que vamos discutir mais à frente. Bom, a Covid-19, apesar desse chegando aí 1 ano e 9 meses de vida, em 1 ano e 8 meses aqui no Brasil, ela continua causando muitas mortes. Mais de 560 mil pessoas faleceram no nosso país e mais de 4 milhões e 330 mil faleceram no mundo todo. E vocês vejam que a vacinação veio crescendo maior no hemisfério norte, tanto nos Estados Unidos e agora com maior rapidez na União Europeia. E o Brasil está começando agora a ter uma elevação mais significativa da vacinação, e vamos voltar a esse tópico com certeza mais à frente. Na estratégia que criamos para atendimento, numa primeira fase, o paciente saía de sua casa, procurava um atendimento numa unidade mais básica, numa unidade primária, e dependendo da avaliação clínica nesse local, ele era regulado por uma admissão hospitalar. E, de acordo com a gravidade, ele iria para uma enfermaria ou para uma UTI. E, entre a UTI e a enfermaria, ele poderia circular. Após a enfermaria, ele receberia alta já desde o início, desde março do ano passado, nós pretendíamos fazer um segmento ambulatorial de 6 a 12 meses. Os que viessem a falecer ou na UTI, na enfermaria, no ambiente do HC, ele iria para uma necrópsia minimamente invasiva. Então, para esse segmento ambulatorial, para a fase da UTI e para a necrópsia, nós desenvolvemos protocolos, e esses protocolos foram gerando informações relevantes e que foram sendo publicadas. Por exemplo, as informações dos estudos histopatológicos que fizemos, que mostraram que os pacientes que faleceram, 100% deles tinham um dano alveolar difuso, e nós observamos a presença de microtrombose, de microtrombos na circulação pulmonar, na microcirculação, e isso contribuiu para a mudança no atendimento desses pacientes. E esse dano alveolar difuso mais avançado tinha áreas de pneumonia e organização, que também contribuiu com a mudança, e não só na anticoagulação, como o uso de corticosteroides para os nossos pacientes. Acompanhamos durante os primeiros 4 meses os pacientes que estiveram internados na terapia intensiva, e observamos que a aplicação de estratégias protetoras de ventilação mecânica estavam associadas a uma maior sobrevida. Pela primeira vez, foi demonstrado que em Covid-19, não só na síndrome de desconforto respiratório agudo, a aplicação de estratégias protetoras de ventilação mecânica que preveniam, através do uso de um volume corrente baixo, atingir expressões de platô muito elevadas, assim como para obter esse volume corrente baixo, nós trabalhávamos com uma pressão de distensão, uma driving pressure mais baixa. Então, nesse estudo foram incluídos mais de 1.500 pacientes, sendo que praticamente 80% deles precisaram de ventilação mecânica invasiva, e observamos uma letalidade de 44% nessa população. Ou seja, a Covid-19 era um grande problema. Nós tivemos que desenvolver protocolos assistenciais para uma doença nova, para uma doença que nós não conhecíamos, e a partir daí também entendemos que a Covid-19 poderia ser um momento que propiciasse a difusão de conhecimentos, principalmente
era necessário difundir conhecimentos de terapia intensiva e difundir conhecimentos de ventilação mecânica, porque o número de leitos de UTI necessitou ser dobrado dentro do estado de São Paulo. E passamos a utilizar a ferramenta da telemedicina para fazer uma teleconsultoria, conectando uma base no INCOR com os médicos da UTI respiratória que fariam através da telemedicina, esse teleatendimento, essa teleconsultoria com colegas profissionais de saúde que estariam em outra ponta, nos hospitais que ficassem conectados conosco. Os pilares desse projeto, além da teleinterconsulta, era baseado na capacitação dos profissionais dos profissionais de saúde dos hospitais que estariam conectados conosco, e assim como na geração de indicadores para podermos fazer a correção dessa capacitação e da teleconsultoria. Essa capacitação tinha uma fase síncrona e uma fase assíncrona. A fase assíncrona eram cursos que eram disponibilizados em plataformas tanto da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo como na Escola de Educação Permanente, que é a área de ensino do Hospital das Clínicas voltada para as pessoas e as instituições fora do quadrilátero do HC. Então, tinha um curso que os pacientes faziam, que os profissionais faziam no momento que quisessem, e depois passávamos a fazer reuniões síncronas, discutindo casos das UTIs, isso funcionando 7 dias por semana, ou discutindo casos do próprio hospital em reuniões multidisciplinares. E esses resultados eram altamente bem avaliados pelas equipes. Então, os nossos protocolos vinham desde protocolos tipo medidas básicas como lavagem de mãos, até treinamento das equipes para colocar, por exemplo, pacientes em posição prona. Ou seja, tínhamos uma série de tutoriais que ensinavam ajuste de PIP, ensinavam a instalar o indivíduo em ventilação mecânica, como promover o desmame e assim por diante. Isso tudo ficava disponibilizado para as equipes de saúde que vinham atender. Esses protocolos foram mostrando resultados positivos e nós colocamos esse protocolo, então, estão disponibilizados tanto na plataforma do iOS quanto na plataforma Android, para que as pessoas que quisessem ter no seu celular uma maneira rápida e prática de como promover a ventilação mecânica na Covid-19, e isso trouxe bastante agilidade à aplicação desse protocolo. Vertemos também esse protocolo para a língua inglesa e praticamente 50 países já têm feito download desse protocolo. À medida que as equipes dos hospitais indicados pela Secretaria de Saúde de São Paulo, as equipes ficavam treinadas, nós tirávamos a base daquele hospital e transferíamos por um outro hospital. Com isso, mais de 37 hospitais públicos no estado já foram contemplados, mais de 10.600 atendimentos já foram realizados em mais de 1.500 pacientes. Através dessa visita diária, nós acompanhamos o paciente até o desfecho, até ele ter alta ou ele vir a falecer. Essa experiência com a telemedicina, com a teleconsultoria em UTI, foi publicada em jornais de circulação internacional, mostrando o sucesso que, à medida que aumentamos o número de casos discutidos, a letalidade desses pacientes foi diminuindo. Então, essa experiência que nós iniciamos no estado de São Paulo, agora ela está sendo expandida através de um convênio com o Ministério da Saúde, financiado pelo Banco Mundial. Nós já estamos com bases em 4 hospitais, em Porto Velho, em Rondônia, em Patos, na Paraíba, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Então, estamos indo para um 5º hospital que vai ser locado até o final desse mês,
e pretendemos ter uma base até o final do ano em cada unidade da federação, que essas bases vão ser capacitadas para fazer a disseminação, a difusão desses protocolos para suas regiões e podemos uniformizar o atendimento da Covid-19 no país. Para isso, a pedido do ministro da Saúde, nós estamos coordenando a realização de protocolos de assistência uniforme com a participação das diferentes especialidades médicas, com a participação da Academia Nacional de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina. Então, nós geramos já protocolos de oxigênio, de suporte ventilatório, de intubação, de ventilação mecânica, de tratamento farmacológico durante a ventilação e, ao longo desse mês, inicialmente, no início de setembro, vai ser validado mais 4 protocolos, que é o uso de drogas vasoativas, uso de sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular durante a ventilação mecânica, diagnóstico e tratamento da insuficiência renal e assim como o acompanhamento dos pacientes no pós-Covid. Com o Ministério da Saúde, nós já, nesse pouco tempo, nós começamos no final de maio, já fizemos atendimento a mais de 54 pacientes, fazendo praticamente 500 atendimentos. E incluímos nesse nosso programa o atendimento a grávidas e puérperas, que vem apresentando, infelizmente, uma letalidade muito grande quando elas adquirem Covid. E fazemos a capacitação também dos parâmetros fisiológicos, que são um pouco diferentes para as grávidas e para as puérperas com Covid-19. Então, isso faz parte da nossa discussão, tendo uma médica especializada em obstetrícia atendendo e discutindo os casos junto com o médico intensivista para poder ter um resultado melhor. Então, já montamos uma capacitação assíncrona em 15 horas de curso, mais uma capacitação síncrona, uma discussão com 1 hora por semana com o hospital, além das discussões diárias dos casos internados nesses 4 hospitais que já estão conectados conosco. Então, o resultado tem sido muito bem avaliado pelas equipes de saúde. Nós fazemos uma série de discussões síncronas, sempre procurando tirar dúvidas e apresentar os melhores protocolos nacionais e internacionais de assistência para essa população Covid-19. Do ponto de vista de vacinação, São Paulo tem caminhado para ter a sua população adulta completamente vacinada até o final desse mês, que receberam a primeira dose, mais de 42 milhões de pessoas. A maior parte da vacina aplicada em São Paulo tem sido a Coronavac junto com a AstraZeneca e na maior proporção. Em termos dos dados atuais da pandemia, nós temos observado uma queda no número de casos, uma queda na internação e uma queda no número de óbitos por dia, por semana epidemiológica ao longo desse ano de 2021. Mas ainda estamos num número extremamente elevado, principalmente de óbitos. E estamos aí com a variante Delta, que no momento ainda no estado de São Paulo acomete menos de 10%, ainda que predomina a variante Gama, mas temos aí a variante Delta subindo e essa variante tem causado um enorme transtorno, trazendo uma nova necessidade de internações hospitalares e de internações de UTI no hemisfério norte. Estamos preocupados que isso chegue aqui ao Brasil também, então temos tomado bastante cuidado no centro de contingência com a discussão
desse tópico. Um outro ponto muito importante é o atendimento de pós-Covid. Como eu falei para vocês, desde o ano passado, nós montamos um protocolo para o atendimento de pós-Covid. Ele foi publicado no British Medical Journal Open. Esse protocolo, nós estamos trabalhando partindo da população de mais de 3.500 pacientes, estão em acompanhamento conosco cerca de 814 pacientes, 444 oriundos da internação na enfermaria no primeiro semestre de 2020 e 372 oriundos de internação na UTI. Esses pacientes estão sendo avaliados inicialmente através de uma teleconsulta, onde são aplicados protocolos de qualidade de vida, de ansiedade e depressão, de sonolência e insônia, de dispneia, de fraqueza. E, a partir desses protocolos, eles vêm por uma visita presencial, onde eles são realizados, além de exames clínicos com diferentes especialistas, neurologistas, psiquiatras, fisiatras, pneumologistas, eles também são submetidos a exames como eletrocardiograma, espirometria, raio-x de tórax, exames laboratoriais, e existe um protocolo. De acordo com os resultados, uma parte deles são convidados para uma segunda visita, onde são feitas um aprofundamento nesse diagnóstico, através de tomografias computadorizadas, pletismografia, ergoespirometria, ecocardiograma. Esses pacientes são avaliados de maneira mais intensa, uma vez que a queixa de fraqueza, fadiga, falta de ar e canseira são as queixas mais importantes nesses pacientes. Nessa população, mais de 50%, 6 a 11 meses depois da alta hospitalar, apresentam sintomas clínicos ainda. Esse aqui é só um exemplo de um paciente que veio 6 meses depois. A radiografia apresentava esse infiltrado em campos pulmonares, essas opacidades, e quando vimos a tomografia, nós vimos que existia esse extenso vidro despolido, alguma espessamento de septos interlobulares, alguma distorção da arquitetura, e esses pacientes estão sendo acompanhados para ver quantos deles vão evoluir com quadro de fibrose pulmonar. Nós temos tido alguns pacientes que, durante a própria internação, 3 a 4 meses depois, são mantidos em circulação extracorpórea em ECMO, e 2 desses pacientes já tiveram a oportunidade de ser submetidos a transplante de pulmão, porque a fibrose se instalou de maneira mais rápida. Ou seja, o Dr. Anthony Fauci, que é o responsável pelos cuidados da Covid-19 nos Estados Unidos, ele disse numa entrevista, que o NIH, Instituto Nacional de Saúde americano, vai ter que separar $1 bilhão, pelo menos, para o atendimento da pós-Covid, porque uma série de doenças crônicas vão ser geradas. A Covid-19, além de ser uma doença aguda que causa todo esse malefício que nós estamos convivendo neste último ano e meio, agora corremos o risco de ser uma sobrecarga para o serviço de saúde com doenças crônicas associadas à Covid-19. Agradeço, eu vou interromper por aqui e devolvo a palavra a Daniela. Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua explanação. Trouxe várias informações, trouxe várias reflexões e principalmente, quando o senhor fala das melhores práticas lá no seu hospital de atuação, que a gente vê quão importante os médicos de várias especialidades eles estarem juntos nesse momento, para eles poderem discutir os casos, para eles poderem construir conhecimento e deixar esse legado para a gente. Parabéns. Eu gostaria agora de chamar o doutor Alan Hudson, para ele poder explanar as reflexões que ele trouxe para a gente também. Boa tarde. Na verdade, boa noite em São Paulo, nas demais regiões do Brasil. Aqui no Acre ainda é tarde. Eu quero cumprimentar todos os colegas
a você, Daniela, agradecer o convite em nome aqui da nossa presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, doutora Leuda, agradecer e dizer que é uma honra poder estar partilhando nesse momento dessa experiência, principalmente ouvindo a experiência de colegas tão renomados. Vi atentamente agora o colega de São Paulo, o Carlos, que é um aprendizado muito grande. Então, eu, como infectologista, e que também fiquei aqui, estou ainda, né, na linha de frente da pandemia da Covid-19, poder trocar algumas informações com os colegas. Muito obrigado pelo convite. A Daniela já apresentou o nosso breve currículo no início. Eu hoje estou na vice-presidência do Conselho Regional de Medicina do Acre, sou médico infectologista e estou atuando nesses quase 1 ano e 8 meses, não é, da pandemia da Covid-19. E nós vamos apresentar o panorama e alguma perspectiva que nós estamos vivenciando e o que foi vivido até agora no nosso estado. Bom, os primeiros casos de Covid no nosso estado, de Covid-19, foram registrados exatamente no dia 17 de março do ano 2020, no ano passado, e em seguida o governo do estado declarou a situação de emergência. Os colegas devem saber que nós temos aqui uma situação especial por uma tríplice fronteira, né, com dois países fronteiriços ao nosso estado, que é o Peru e a Bolívia. Então, nós temos também uma situação aí de fronteira internacional. E, daí, em seguida, após a declaração do decreto de emergência, tivemos a suspensão das aulas presenciais, fechamento de setores que não foram considerados essenciais naquele momento. Também tivemos alguns colegas com afastamento por conta de apresentarem comorbidades e doenças crônicas. E o funcionamento de servidores, como eu disse, né, foram criados algumas classificações e aqueles que foram considerados essenciais foram os que puderam continuar funcionando. Foi criado, então, um plano chamado Plano Acre Sem Covid, onde foram tomadas de forma gradual atividades com o Estado, com os municípios e o governo federal, de acordo com as fases de emergência, assim que a pandemia ia avançando no nosso Estado. Então, ainda falando um pouco da linha do tempo, o nosso pico da primeira onda da doença no Acre ocorreu justamente na segunda quinzena de maio de 2020 e seguiu até o início de setembro do mesmo ano, onde, em novembro do ano passado, justamente no período de campanha eleitoral, que todos lembramos, os casos começaram a aumentar gradativamente. Houve uma mudança no estado no perfil das vítimas na segunda onda da doença e chegamos ao colapso do sistema de saúde no estado, como foi vivenciado em outros estados da federação, com filas de pacientes, com pessoas transferidas, inclusive para outros estados da federação. Nós tivemos a ajuda do estado do Amazonas e de outros estados do país, onde nos deram aquele suporte nesse momento em que o nosso estado colapsou praticamente no que diz respeito à assistência à saúde dos nossos acreanos. E aqui nós temos o número de mortes num comparativo do que foi 2020, da Covid-19, e até o mês passado, em relação ao ano de 2021. Então, a gente observa que no ano de 2019, o mês de abril, nós tivemos aqui 267 casos, em março 264, isso em 2021. Em junho, 217, em julho, 168, e começou a cair gradativamente até o final do ano passado, 2020, onde no mês de dezembro nós começamos a observar um aumento significativo dos casos em comparação ao último trimestre passado, ou seja, setembro, outubro e novembro, e de repente em dezembro houve praticamente um dobro, mais que o dobro do número de casos de óbito por Covid-19 no estado. O Acre estava em transmissão comunitária desde o período de 9 de abril de 2020, onde nós temos hoje
aproximadamente 87.468 casos confirmados de Covid-19 no estado. O número oficial até ontem eram de 1.805 óbitos de pessoas, né, que perderam a vida pela Covid-19. E tivemos também 8 colegas médicos que perderam a vida na luta contra a Covid-19. Os maiores índices registrados no Acre foi, em 24 horas, nós tivemos, em 2 de abril, 863 casos em apenas 24 horas registrados no nosso estado. Isso parece quase que insignificante, né, comparado com números de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades do nosso país. Mas no estado onde a população é algo pouco mais de 800 mil habitantes, é um número assustador. O recorde de morte, infelizmente, nós tivemos a data do dia 28 de abril, onde 17 pessoas em 24 horas perderam suas vidas. E de fato, o mês de abril deste ano foi o nosso pior mês vivido até agora com a pandemia da Covid-19. E aí, não diferente dos outros dados que os estados vêm apresentando, a imunização começou a apresentar redução desse número de casos, tanto de adoecimento, de internação e, consequentemente, também de óbitos contra a Covid-19. Então, aqui no estado, no mês de janeiro deste ano, foi quando deu-se início à campanha de imunização no estado. O Acre recebeu algo em torno já de 730 mil doses de vacinas, entre elas, principalmente, a grande maioria da Coronavac, AstraZeneca, e agora, mais recentemente, começamos a receber alguns lotes, tanto de vacina da Janssen e da Pfizer. Nós temos já mais de 500 mil doses de vacinas aplicadas e a nossa taxa de ocupação de leitos, que chegou a passar dos 100% no pico da pandemia de março e abril deste ano, hoje está algo em torno de 10%. Para simplificar melhor para os colegas, nós chegamos a ter 70 leitos de UTIs Covid habilitadas no nosso estado, e hoje nós temos apenas o registro oficial de 7 pacientes internados no estado em UTI com a Covid-19, sendo 5 na capital Rio Branco, 1 em Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade no Vale do Juruá, e 1 no município de Brasilé, que faz justamente fronteira com a Bolívia, com o município de Cobija, no departamento de Pando, na Bolívia. Então, a gente pode observar, reduziu-se drasticamente tantos casos de notificação. Já chegamos a ter dias, nesse mês de agosto, em que nenhum caso foi registrado de Covid no estado. E, repito, nós temos hoje apenas 7 casos de internação em UTI. Esse número, que hoje é algo em torno de 10%, já passou de 100% de ocupação. Em 2020, o nosso conselho fez 129 fiscalizações com o protocolo Covid, e em 2021 já foram 17. O nosso protocolo de Covid no estado foi montado um comitê estadual, onde alguns colegas especialistas, juntamente com a ajuda de a experiência e a troca de experiência com outros colegas do próprio HCO, do Sírio e de outros hospitais de referência do nosso país, nos ajudaram a elaborar um plano conforme a nossa realidade e a nossa capacidade também de assistência aqui no estado. Tivemos uma mobilização para a garantir a vacina para todos os médicos do estado, que já foi feito, e demais profissionais de saúde. Também abrimos um canal de denúncia sobre a questão da falta de EPIs. Nós sabemos que a falta de equipamentos de proteção individual foi uma falta que praticamente todo o país vivenciou, todo mundo, eu diria, né? Realmente não estávamos preparados para essa pandemia, isso ficou bem claro. Também tivemos campanhas de conscientização, publicação de redução e recomendações das resoluções que foram
encaminhadas, treinamentos de profissionais na linha de frente. Temos alguns municípios no nosso estado em que há apenas um médico atuando nesses municípios, e dezenas de ações ganhas na justiça na tentativa da flexibilização da revalidação também de diploma. Não sei se alguns colegas passaram por isso, mas agora mesmo, essa semana, saiu um resultado onde o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado foi 100% contra uma lei estadual onde atropelava a nossa Constituição e no nosso próprio Código de Ética Médica, onde exige a revalidação de diplomas, não é, para o exercício da medicina. E o Tribunal de Justiça do Acre considerou que essa lei ela é inconstitucional e deu ganho de causa ao nosso CRM, e acredito que foi um ganho para todos nós e principalmente para a nossa população. Obrigada pelas belas palavras, doutor Alain. É muito importante a gente poder entender essa dinâmica do que aconteceu aí nos estados, e eu gostaria, né, de dar os parabéns também pelo trabalho reconhecido pela queda dos números de contaminação aí no estado do Acre. Vocês foram gigantes nessa pandemia. E para a gente, eu que agradeço agora, mais uma vez o convite, a doutora Virgínia Andrade para poder compartilhar também conosco informações aqui do estado e da sua prática. Boa noite. Boa noite, doutor Carlos, doutor Alan, Daniela e demais participantes. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço esse convite. E vou passar um pouquinho da nossa experiência no Hospital Eduardo de Menezes. Então, eu sou médica infectologista e atualmente eu estou na diretoria hospitalar do Eduardo de Menezes, que é um hospital da Rede FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Foi um desafio enorme para mim, para nós aqui do hospital, porque eu estou, né, como infectologista na linha de frente na assistência, mas também estou nessa linha de frente na gestão dessa logística. Não foi nada fácil esse período, esse um ano e meio, né, quase 2 anos para nós. O Eduardo de Menezes é a principal referência em doenças infecto-contagiosas do estado de Minas Gerais. Desde, né, há muitos anos a gente já vem passando por epidemias, desde 2009, né, nós tivemos um grande desafio também na época do H1N1, tivemos que nos adaptar a inúmeras pandemias, a dengue, a febre amarela, né, nosso hospital, durante 2 anos consecutivos, tivemos um enorme número de pacientes internados com febre amarela. O hospital faz parte também do atendimento a catástrofes. A gente já tinha uma noção em como se organizar para remanejamento de leitos. Foi o que aconteceu também, né, quando teve o rompimento tanto das barragens de Mariana quanto das barragens de Brumadinho, mas, obviamente, nada foi, né, na magnitude do Covid, que eu acho que nenhum de nós esperaria passar algum momento por isso. Então, desde o início, né, a Secretaria Estadual do Estado de Minas Gerais, juntamente com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é a FEMIG, da qual a gente faz parte, criou, né, montou um plano de contingência, onde o Hospital Eduardo de Menezes era a principal referência. Nós tivemos inúmeras dificuldades, né, tanto de logística quanto de fluxo, né, para determinar a questão dos leitos de isolamento, dos equipamentos de proteção individual, que no início da pandemia tivemos muitas dificuldades para comprar esse material, porque a gente não tinha no estoque a quantidade que precisava. Compra de medicamentos, né, principalmente a questão dos sedativos, dos bloqueadores neuromusculares, de antibióticos. Além disso, tivemos que contratar inúmeros profissionais também para atuar na linha de frente. Então, falando um pouquinho, né, do Eduardo de Menezes, o primeiro caso no Brasil suspeito de Covid veio para cá. Nós recebemos essa jovem no dia 21 de janeiro de 2020,
ela era proveniente de Wuhan, era uma universitária que fazia faculdade em Wuhan e ela tinha sintomas gripais, veio para o Eduardo de Menezes e desde então nós atendemos 4.546 pacientes suspeitos, dos quais 2.342 foram confirmados para a doença e tivemos na nossa unidade 401 óbitos de casos confirmados até o dia 5 de agosto de 2021. A progressão, né, de casos suspeitos, a gente teve um pico em 2020, e felizmente, né, aqui nesse primeiro gráfico, a gente tem tido uma queda dos casos suspeitos. A progressão dos casos atendidos, né, confirmados, tivemos 2 picos, né, um entre maio, junho, julho, do início desse ano, fevereiro, março, onde a gente teve o maior número de casos de pacientes internados, e agora com a vacinação, infelizmente, tem caído também significativamente o número de confirmados na nossa unidade. A nossa prevalência institucional é de 52%. Temos uma média aí de início de sintomas e internação de 9 dias, uma média de permanência hospitalar em torno de 12 dias, uma média de permanência no CT em torno de 11 dias e uma média de permanência na ventilação mecânica em torno de 12 dias também. A nossa média de idade é de 57 anos, o mais novo que nós atendemos tinha 12, aqui é um hospital que não atende criança, só adulto, e o mais velho tinha 96 anos. A maioria era do sexo masculino. Tivemos, dos casos confirmados, 28%, né, dos pacientes que a gente atendeu precisaram de ventilação mecânica. Desses 67%, qual? Passaram pelo CTI. O perfil clínico dos nossos pacientes, em torno de 20% desses pacientes tiveram eventos, né, tromboembólicos confirmados ou suspeitos, 32% tiveram anticoagulação plena, 30% precisaram de hemodiálise, 19% precisaram de aminovasativas, 84% tinha pelo menos uma das comorbidades e 58% tiveram suspeitas ou de sepse, seja ela comunitária ou nosocomial. As principais comorbidades, né, no hospital, elas batem, né, com a da Secretaria Estadual de Saúde, né, os pacientes principalmente tinham cardiopatias, diabetes e obesidade, eram as 3 comorbidades mais prevalentes, e os óbitos geralmente estavam na faixa dos pacientes com maiores de 60 anos. Então, daqueles pacientes que faleceram, pelo menos 86% tinham comorbidades, pelo menos 50% fez diálise e 81% dos pacientes teve suspeita de sepse. E a média de tempo entre início dos sintomas e o óbito, geralmente, né, foi em torno de 20 dias. Então, o Eduardo de Menezes, juntamente com a FEMIG, ele guiou, né, esses protocolos baseados, né, nas principais entidades, na Organização Mundial de Saúde, né, no CDC, nos protocolos da Secretaria Estadual, e a gente, né, baseado no que o mundo vinha apresentando e nos nossos dados epidemiológicos, o que a gente tinha que prestar atenção, né, quais as complicações que tinham desfechos, né, desfavoráveis mais comumente. Então, a síndrome respiratória aguda grave, né, a lesão cardíaca aguda, os pacientes que tinham infecção secundária, né, nós infectologistas que trabalhamos em controle de infecção hospitalar, vimos a tragédia que o COVID trouxe, né, para a nossa vida, né, com a quantidade de infecções por bactérias multiresistentes, pelo uso, muitas vezes, indiscriminado
ou numa quantidade excessiva, né, e isso vem levado a infecções por bactérias multiresistentes, né, então a infecção secundária tem matado esses pacientes, a hipercoagulabilidade, né, o tromboembolismo venoso, arterial e a microangiopatia trombótica. As pessoas muitas vezes acham que a COVID é apenas uma doença pulmonar propriamente dita, mas a COVID é muito mais do que isso, né? Ela tem um dano vascular, um dano inflamatório, muitas vezes muito intenso e muitas vezes é isso que leva ao paciente ao óbito. Então, a síndrome de coagulação intravascular disseminada também são complicações e desfechos desfavoráveis, síndrome hemofagocítica, né, ou aquela que as pessoas dizem, né, aquela tempestade citocinética, e a ventilação mecânica, como o Dr. Carlos disse, os intensivistas, né, têm focado muito nessa questão da ventilação mecânica. Aqui no hospital não foi diferente. Entendemos que o melhor a ser feito para o paciente é um bom tratamento, aí, fazer bem feito o tratamento clínico e o tratamento intensivo, né, com muito cuidado e muitas vezes individual, de caso a caso, daqueles pacientes, né, na ventilação mecânica e do tratamento a ser instituído para cada um. E é importante que a gente tenha um reconhecimento precoce, né, da doença nas suas formas mais graves. Isso permite que a gente faça um tratamento otimizado, né, um tratamento, encaminhar rápido esses pacientes para as enfermarias ou para a unidade de terapia intensiva quando necessária, para que esses pacientes não fiquem nas unidades de pronto atendimento, né, complicando em casa. Então, é importante a gente ter essa noção de quem tem um desfecho desfavorável. Então, assim, a gente tem a doença na forma leve, né? Isso todo mundo já sabe, com uma doença viral com sintomas leves de via aérea superior. Esses pacientes normalmente não vêm aqui para o hospital, raramente vêm. Quando vem, a gente orienta rapidamente para que eles tenham alta e permaneçam, né, na alta domiciliar, no isolamento, atentando, né, sobre os equipamentos, né, o uso da máscara cirúrgica, no trajeto do domicílio e no domicílio, e orientar os pacientes quanto a sinais, né, alertas de possibilidade de piora tardia do quadro clínico, sinais de complicação, como aparecimento de febre, elevação ou recrudescência de febre, sinais respiratórios, dor ventilatória dependente, fadiga, dispneia, taquicardia, e apenas orientado ao tratamento sintomático. Na pneumonia leve, muitas vezes, esse paciente já precisa de internação. O médico deve avaliar se tem algum critério de diagnóstico diferencial de influenza ou pneumonia bacteriana associada, se precisar, né, somente se esse paciente tiver critério, né, ele deve utilizar antibiótico. Não deve ser feito indiscriminadamente, né, pois a gente tem visto que muitas vezes, quando o paciente realmente está infectado e que ele precisa do antibiótico, aqueles antibióticos que a gente comumente usava, a gente não consegue mais por conta da resistência. E aquele manejo clínico básico de exames complementares, laboratoriais, raio-x, TC, quando indicado, né, para determinar a continuidade de tratamento, se o paciente precisa ser internado ou pode ser ambulatorial. A pneumonia grave, geralmente o paciente, sim, né, precisa ser internado. O paciente, né, com febre ou suspeita de infecção respiratória, já com sintomas de dispneia, com uma frequência respiratória acima de 30, uma dificuldade respiratória, uma saturação menor do que 93 em ar ambiente, né, taquicardia,
sinal de falência de algum órgão, aí a conduta é internação hospitalar e, dependendo do caso, no CTI ou na unidade de internação. Já a síndrome de respiratória aguda grave, né, a gente tem que ter uma atenção maior, esses pacientes normalmente têm uma abordagem na terapia intensiva, cuidado com sinais de sepse e choque séptico também, né, muitas vezes a gente precisa manejar esses pacientes em terapia intensiva. Fizemos um protocolo de exames laboratoriais básicos, né, que a gente deve pedir. O primeiro é a confirmação pelo PCR, pelo SARS-CoV-2, hemograma, coagulograma, gasometria, função renal, hepática, íons, CPK, LDH, dedímero, albumina, PCR, lactato, glicose e eletrocardiograma. E dependendo do quadro, né, do paciente, né, muitas vezes, quando vai para terapia intensiva, avaliar outros, como troponia, hemocultura, urocultura, bilirrubinas, né, e outros, fibrinogênio. O que a gente faz aqui, né, não é nada diferente do que é recomendado, né, no protocolo da Organização Mundial de Saúde, o uso de corticoide na dose recomendada por eles, para aqueles pacientes que precisam de internação, né? Então, a dexametasona nessa dose de 6 miligramas ou equivalentes, né? Na falta de dexametasona pode ser substituído por prednisona ou hidrocortisona ou metilprednisolona. Avaliar outras associações, né? Quando não tem o diagnóstico com suspeita de influenza, infecção bacteriana, a questão da anticoagulação. Eu não vou entrar muito nisso, eu acho que isso é um tema já bem batido, a gente tem isso na literatura, tem em aplicativos, tem em dados. Eu queria passar mais para vocês dessa experiência mesmo, de como é conduzir isso dentro de um hospital de referência. Queria agradecer muito ao convite e a participação. Obrigada. Obrigada, doutora Virgínia, pelas palavras e parabéns também pelo desafio da gestão em tempos tão difíceis. A gente tem, inclusive, aqui, né, a gente vai dar início ao momento das nossas perguntas, e uma pergunta aqui é da doutora Silvana, para todos, né, quais que são os processos utilizados pelos hospitais mencionados, Eduardo de Menezes, INCOR, que auxiliaram na diminuição de óbitos de pacientes graves? Como nós comentamos, a Covid-19, todos sabem, não existia. De março do ano passado para cá, começamos a conviver com elas, e uma porção de coisas que nós não fazíamos em março de 19, nós fazemos agora em agosto de 2020. Os corticoides eram, entre aspas, proscritos pela experiência dos chineses, e depois foi demonstrado que, para os casos hospitalizados, principalmente aqueles que estão intubados ou aqueles que precisam de suplementação de oxigênio, eles têm o seu papel, como a Virgínia mostrou. A mesma coisa, a anticoagulação profilática em quem fica internado, ela deve ser universal, e deve ser pesquisado sinais de trombose ou de tromboembolismo, aí partisse para uma anticoagulação plena. Então, esses cuidados, eles foram implementados, e com isso, com certeza, trouxe uma vantagem na redução da letalidade. Outra coisa que não se fazia o ano passado, com medo de disseminar vírus no ambiente, era o uso de técnicas de ventilação mecânica não invasiva e técnicas de cateter de alto fluxo, pelo risco de dispersão do coronavírus no ar e a contaminação de outras pessoas e mesmo da equipe médica. Essa é outra situação que foi demonstrada não ser a realidade, e o uso da ventilação não invasiva passou a prevenir um número grande de óbitos, sem dúvida nenhuma, um grande número de intubações e de óbitos. Lembrando que não deve ser
exagerado isso para não postergar os casos que vão precisar de intubação, que aí a ventilação não invasiva pode gerar complicações, como vimos bastante a presença de pneumomediastino, de pneumotórax, de enfisema subcutâneo, de tanto o paciente fazer esforço para ventilar. Esse paciente precisa ser intubado e relaxado. Então, fomos aprendendo uma série de coisas e fomos aplicando essas coisas no nosso protocolo de assistência. Então, o protocolo ele tem sido bastante dinâmico e uma série de medidas tem sido utilizadas. No início, tínhamos um pouco de receio, principalmente como foi demonstrado, a população de obesos é muito grande, então tinha esse receio de colocar esses pacientes em posição prona. Depois do treinamento das equipes, passaram a colocar esses pacientes em posição prona com maior frequência e deixar esses pacientes 16, 17, 18 horas em posição prona tem sido associado a uma melhor evolução. Então, uma série de cuidados, a introdução das ventilações mecânicas protetoras, o cuidado para não encharcar esse pulmão que está inflamado, desde que a hemodinâmica permita o uso de balanço pouco negativo ou zerado é importante. Então, são uma série de medidas que foram sendo implementadas que contribuíram com uma menor letalidade. O que nós, no Eduardo de Menezes, fizemos, né, nas demais instituições da qual eu trabalho, também foi exatamente isso que o Dr. Carlos disse. A gente nota que com a experiência, né, esses profissionais eles conseguem manejar melhor o paciente, entende bem feito. A gente entende também que o paciente COVID bem cuidado é aquele paciente que você faz o bem, né, o feijão com arroz ali, aquele cuidado intensivo bem feito, né, à beira-leito, esses cuidados específicos, né, com a ventilação mecânica, aprendemos um pouco, né, a lidar com a ventilação mecânica, com a ventilação mecânica não invasiva, com os catéteres de alto fluxo, com a posição prona, né, a maneira de pronar, por quanto tempo pronar, o jeito, né, foi importante esse aprendizado durante esse tempo. O não uso indiscriminado de antibiótico no início, né, praticamente todos os pacientes que chegavam estavam usando algum tipo de antibiótico e fomos ficando cada vez mais criteriosos, né, no uso do antibiótico, na sedação, né, essa sedação feita o melhor possível para quando o paciente precisa dela. Então, eu acho a questão da anticoagulação, obviamente, do corticoide, né, que eu acho que foram os principais aprendizados, e foi isso, assim, eu acho que quando a gente, né, vê o primeiro, vê o segundo, vê o terceiro, vê o centésimo, a gente vai aprendendo a lidar com aquilo de uma maneira melhor. Ok, obrigada. Tem uma pergunta aqui também, que é uma pergunta geral. Primeiro momento, eu quero deixar aqui, né, que a gente está tendo vários elogios dos participantes em relação ao conteúdo, em relação ao compartilhamento de vocês. Obrigada mesmo. Tem a pergunta aqui da doutora Gisela, ela fala que estudos, né, que estão sendo realizados, eles mostram que é preciso uma dose de reforço, independente de quais que tenham sido as primeiras doses que o paciente tenha tomado, que é para falar sobre esse assunto. Ela queria que vocês explanassem mais a respeito dessa dose de reforço. Na realidade, esse é um assunto que está sendo bastante discutido fora do Brasil e acaba sendo discutido aqui também, né? O nosso problema é um pouquinho anterior. Nós não conseguimos vacinar a nossa população com a segunda dose e também tem bastante gente que não recebeu nem a primeira dose. Então,
eu acredito, é a minha opinião pessoal, que discutir uma terceira dose no Brasil nesse instante só vai se justificar se essa tendência que nós estamos vendo, que a Virgínia mostrou muito bem, que eu mostrei em alguns gráficos, que está ocorrendo, de uma progressiva diminuição do número de casos e diminuição do número de internação e número de óbitos. E o mesmo Alan comentou isso, deixando claro aí que também no Acre isso vem acontecendo. Então, de uma forma geral, no Brasil, isso vem acontecendo. Sem dúvida nenhuma, a vacinação tem o seu papel nessa redução. Muitos locais estão ensaiando aí flexibilizações e estamos com medo, como eu comentei rapidamente, se vamos, de alguma forma, ser impactados pela variante Delta. Mas temos que investir na vacinação da nossa população e, aparentemente, está chegando agora um número de vacinas mais suficiente para conseguirmos vacinar a maior parte da população. O que tem para a terceira dose, na minha opinião? Os estudos iniciais eles mostram que, pelo menos por uns 6 meses, a proteção está relativamente garantida. Então, o que eu acho que dá para ser questionado é na população mais idosa, que é aquela população que sofreu muito na primeira onda. Essa população mais idosa, que foi a primeira a ser vacinada a partir de março, ela está chegando agora em setembro, após o seu 6º mês. Valeria a pena discutir um reforço para essa população? Eu acredito que sim. Mas, se tivermos vacina suficiente para vacinar a população, mesmo os mais jovens, apesar de eles serem menos sintomáticos, eles podem ser carreadores do vírus e podem vir a contaminar essa população mais idosa. Então, eu acho que temos que trabalhar para vacinar a população brasileira e temos que ter aí como, em paralelo, um plano para fazer um reforço aí de uma terceira dose para a população que está chegando aí em mais de 6 meses, principalmente se começar a circular uma quantidade maior de novas variantes, e principalmente da variante Delta. Então, eu acho que temos 2 problemas aí, que é o primeiro, é vacinar a nossa população, e, em segundo lugar, pensarmos em dar uma dose de reforço para aqueles que são mais suscetíveis, os mais idosos com mais comorbidades. Tem uma outra pergunta aqui também, essa daqui é para a doutora Virgínia, que fala o seguinte, que a UFMG ela está com estudos, né, e verba pública também bem avançada e com expectativa de entrar no calendário futuramente em relação às vacinas, para falar um pouco desse contexto. A UFMG é uma grande instituição, né, nacional aqui de Minas Gerais. Nós temos aqui no Hospital Eduardo de Menezes algumas parcerias com a UFMG, inclusive com o CT Vacinas, tanto na época que eles estavam testando, né, a Coronavac, quanto agora, né, nos desenvolvimentos, né, tivemos parceria para diagnóstico laboratorial, né, a UFMG nos ajudou muito com essa parceria nos diagnósticos. Eu entendo que qualquer vacina é bem-vinda, né? Tomara que um grande número de vacinas dê certo, né? Que a gente possa ter, eu acredito, né? Como o Dr. Carlos falou, a gente é um vírus, né? Que possivelmente pela quantidade de variantes ele vai ficar, né, no nosso meio por um bom tempo. Acredito que será também parte do calendário vacinal anual, assim como temos a vacina da influenza, né, provavelmente teremos a vacina de Covid. Espero que a gente tenha o maior número de vacinas, então, disponíveis para toda essa população completar a primeira e segunda dose, né, e essas doses subsequentes, se possível,
para aquelas pessoas mais vulneráveis e que mais carregam o vírus, né, e faz com que essa infecção perpetue aí no nosso ambiente. Então, temos essa parceria já. Acredito muito na UFMG e tomara que a vacina dê certo. Obrigada, doutora Virgínia, pela explanação. Nós estamos chegando aqui ao final e eu gostaria, né, de agradecer muito a todos os participantes por compartilharem aqui conhecimento conosco. Nós estamos tendo aqui, né, via chat, vários elogios de vocês também. Isso aqui é muito importante, né? A gente fica muito feliz da gente cumprir o nosso objetivo, que é fazer conteúdos de excelência e com alta qualidade. O professor Antônio Lago Filho, CEO da Promed, ele agradece muito a todos vocês, tá? A Promed, ela está sempre de portas abertas para a gente fazer deste ambiente aqui um ambiente de debate. E eu gostaria, em nome de todos os colaboradores da Promed, né, de todos os professores, de agradecer aos colaboradores pelo cuidado com esse momento aqui, de agradecer aos nossos convidados por compartilharem, né, por elaborarem esse momento com tanto cuidado para a gente e poderem aqui hoje, né, nos ajudar a construir conhecimento e nos ajudar a construir novas experiências. Então, nós estamos terminando. Como representante do corpo docente da Promed, eu venho novamente agradecer aos nossos participantes e desejar a todos aqui uma excelente noite. Este momento, este curso, ele fica, né, tem uma pergunta aqui, ele fica disponibilizado no nosso canal do YouTube, então siga lá, que vocês podem, né, rever esse momento e rever também os outros cursos lá disponibilizados. Tenham todos uma excelente noite. Até a próxima.